Bom, gente, tá chovendo um pouquinho hoje, né? Está um dia chuvoso. Então, se vocês ouvirem aí uma chiadeira de fundo, relevem, porque eu só tenho essa hora pra gravar e tá chovendo bastante. Então, é isso. Bom, gente, então vamos dar continuidade com a nossa série aqui de vídeos, né? Sobre a minha musa do momento, que é a Anne Rice. Maravilhosa, poderosa, super foda. Um ícone, né, gente? Um ícone que já escreveu de tudo praticamente. Ela já escreveu sobre vampiro, sobre bruxa, lobisomem, espírito, até múmia ela já escreveu. E ela não é tão enaltecida quanto os Stephen King da vida, né, Clive Barker. Eu acho isso muito injusto, porque ela é fantástica. O primeiro vídeo que eu fiz pra vocês foi o A Hora das Bruxas, né, muito bom. E agora vou falar então sobre Lasher, tá, gente, que é a continuação. Essa saga dos bruxos Mayfair, das bruxas Mayfair, é uma trilogia. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre o segundo, que eu acabei de ler, está fresquinho na minha memória. Então assim, gente, os spoilers que eu vou dar nesse vídeo sobre o primeiro livro não são coisas que vai estragar a sua experiência se você assistir o vídeo. Então eu não consideraria spoilers muito grandes, porque eu não vou contar exatamente como aconteceu o final do primeiro livro. Tá, eu vou falar só o básico do básico que vocês precisam saber para entender um pouquinho sobre o segundo livro. Então eu acho que você pode, se você não leu ainda o primeiro, você pode assistir tranquilo. Mas se você não gosta de receber nada de spoilers, então é melhor você assistir o vídeo depois que você lê o segundo livro. Ou pelo menos o primeiro livro, tá? Porque esse vídeo também não terá spoilers desse livro, do segundo. Tá? Ele vai ter só alguns spoilers do primeiro. Bom, gente, então, o que a gente entende, né, do primeiro livro? A gente entende a história toda da família Mayfair, né? Eu tô gravando e a minha cachorra tá me observando de um jeito tão engraçado. Deixa eu te mostrar, gente. Você vai ficar me olhando mesmo? Ai, parece uma estátua. Mulher, se mexa. Enfim, né, gente, cachorros. Eles são uma dinastia de bruxos aí, né, bem grande, bem antiga e muito rica. E que tem esse espírito, então, que é o espírito chamado Lasher, que acompanha todas as herdeiras do legado da família, né, até os dias atuais. E aí, gente, a gente vai entender, então, no final do livro, do primeiro, que o objetivo principal do Lasher nunca foi favorecer a família, ser tipo um anjo da guarda, um demônio da guarda da família. O objetivo dele era ser humano, era ser feito de carne, não necessariamente humano, né? Mas ser feito de carne. Ele queria se tornar real no mundo. Então esse era o principal objetivo dele, a gente entende no final. E aí, gente, não vou falar o que acontece, como eu disse, no final do livro, do primeiro, mas ele consegue se tornar humano. Eu não vou falar como isso acontece, porque é muito bizarro a forma que o Lasher se torna humano. É bizarro ao extremo. Entendeu? É hardcore puro. Então é legal vocês descobrirem lendo. Mas o que acontece? Ele consegue vir para o mundo e se tornar humano. Ele acaba fugindo então com a Rowan. A gente não sabe onde esses dois estão. A gente só vai descobrir paradeiro da Rowan lá para 100 e poucas páginas, 150 eu acho, 120, uma coisa assim. Então ela demora um pouquinho a aparecer. Antes da Rowan aparecer e a gente entender o que aconteceu com o Lasher, que agora é um humano, né? A gente vai conhecer uma outra faceta da família Mayfair, que vai ser contada assim pela Mona Mayfair, que é uma menina de 13 anos. Muito, muito interessante a Mona, porque ela é uma menina muito precoce, né? Apesar dela ter 13 anos, ela já é muito adulta. Ela praticamente raciocina muito melhor do que as outras pessoas, do que os outros membros da família. Inclusive, em alguns momentos, ela fica tentando dar alguns pitacos nas decisões importantes da família. E a Mona, ela não faz parte da família principal ali, da última geração do legado. Ela é uma outra vertente de tias, né? Não estão ali na casa, né? Então ela é uma outra vertente da família. Além dela, a gente vai ter um outro personagem novo, que é o Yuri. Yuri é um integrante também da Talamasca, que é aquela ordem que investiga o sobrenatural. E através do Yuri, a gente vai entender que talvez a Talamasca esteja envolvida com corrupção. Pode ser que a organização seja corrupta.
E a gente vai entendendo isso através de algumas coisas que estão acontecendo, alguns segredos que eles estão escondendo do Yuri, que eles estão escondendo do Aaron, que também volta aqui no segundo livro. E isso começa a pesar muito mais na vida dos integrantes da Talamasca também. O Lasher, ele é o grande protagonista da história, né? Apesar dele demorar um pouquinho a aparecer, quando ele aparece, ele se torna o protagonista do livro, né? Então a gente vai entender quais são as motivações dele, o que ele quer, qual é o objetivo, né? E a gente vai entender que o Lasher, ele é muito ambicioso no cumprimento desse objetivo. Então ele tem um plano e ele tem que fazer esse plano. Um plano que está envolvido com algumas mortes misteriosas das mulheres da família Mayfair. Então algumas mulheres, tipo uma tia distante, uma prima distante, algumas mulheres dessa família estão morrendo de formas misteriosas e estão morrendo da mesma forma, que é de hemorragia, né? Então elas estão morrendo do mesmo jeito, ninguém sabe explicar o que. Estavam achando até que seria alguma coisa a respeito do incesto, né? Alguma doença que foi desenvolvida com tanto incesto nessa família, que elas podem estar cobrando preço agora, né? Elas podem estar morrendo por causa disso. Então várias são as teorias do que está acontecendo, mas a gente vai entender que o Lasher tem tudo a ver com isso. E lembrando que ele agora não é um espírito, agora ele é carne. Ele é um ser real. Por que eu falo que ele não é humano? Porque a Anne Rice, ela é tão sensacional. Ela criou aqui uma nova espécie para o que seria o Lasher. Uma espécie mesmo, científica, né? Uma espécie real, que tem, assim, digamos que origem na Escócia pré-romana, se não me engano. Então é uma mitologia mesmo dos Tautos, né? Que seria essa espécie. O que é um Tautos? Ele seria, digamos que esses seres que parecem humanos, mas não são humanos. Eles têm algumas características físicas muito únicas deles. E que eles não morrem, assim, não totalmente. Eles não possuem alma, mas eles possuem espírito. Então quando eles morrem, o espírito deles meio que fica vagando por aí até encontrar um novo hospedeiro para poder renascer. Só que isso é uma coisa tão rara e tão difícil acontecer que ela acontece praticamente de 1000 em 1000 anos. Então o Lasher, ele é um membro vivo de uma espécie muito rara. E gente, a origem do Lasher, a Anne Rice, eu não sei de onde que vem tanta criatividade dessa mulher, porque ela remonta, ela vai voltando no passado, igualzinho ela fez no Entrevista com o Vampiro, aliás, no Rainha dos Condenados, para explicar a origem daqueles que devem ser conservados, né? Daqueles que devem ser preservados, que seria então a Rainha dos Condenados e o seu marido, né, o seu parceiro. Então ela vai remontando, ela vai voltando no passado, naquele passado antigo, remoto, para contar a origem dessa espécie, do Tautos. E a gente vai ter então a história do Lasher no passado, né? Então o Lasher, ele tem sim uma história, o Lasher é muito antigo, ele é muito antigo mesmo. Então a gente vai ter toda a história de origem dele. O que é interessante? Apesar de você conhecer, pelo menos eu, né, a história do Lasher, gente, ele é odioso nesse livro. Eu detestei o Lasher nesse livro. Eu achei ele horrível, assim. Por quê? O que acontece? A gente vai descobrir que o Lasher, ele tá mantendo a Rowan prisioneira, né? E assim, eu não culpo muito a Rowan por ter fugido com ele, porque o Lasher, ele sempre teve muita lábia. Então o Lasher, ele ganhou a Rowan pela sua ambição. Ele foi colocando coisas na cabeça dela, né, do tipo, nossa, imagina o que a gente poderia criar junto, porque a Rowan, ela é uma neurocirurgiana, então ela é uma mulher da ciência. Então olha o que você poderia criar comigo, uma nova espécie e tal. Então ela foi sendo iludida por isso. Então tem até uma cena, acho que na Hora das Bruxas, que ela fala que o grande pecado dela foi a ambição. Então a Rowan, ela tá pagando agora o preço pelas escolhas dela do primeiro livro. Então ele está mantendo a Rowan em cativeiro, né, praticamente, e é um relacionamento terrível desses dois, é muito abusivo, ele bate nela, ele estupra ela constantemente, isso é horrível. E aí eu fui perdendo todo aquele encanto que eu tinha pelo Lasher do primeiro livro. Eu gostava muito mais dele quando ele era só um espírito que assombrava a família. Agora ele é detestável, gente. Nem a Anne Rice conseguindo explicar a origem dele, os propósitos dele, eu consegui gostar dele. Eu detestei o Lasher nesse livro. Uma coisa muito legal que vai acontecer também é a forma que a Anne Rice vai contar a história de novo. Ela fez isso no primeiro livro, ela faz isso em todos os livros dela, que é uma coisa que eu amo, que é contar a história por vários veículos, né? Então ela conta a história através do ponto de vista da Mona Mayfair, através do ponto de vista do Lasher, através de vista de uma personagem muito legal que vai aparecer, que é a velha Evelyn, que eu acho que ela é a avó da Mona,
que é muito legal, muito legal. Ela conviveu lá naquela época mesmo com a Stella e o Julian. Então, ela conviveu com a família principal ali, é muito legal o ponto de vista, porque a gente vai conhecer coisas que não estavam nos arquivos. Talamasca do primeiro livro. Então a gente vai ver agora um ponto de vista real do que realmente aconteceu e não só boatos. E outra coisa bem legal é que o fantasma do Julian, que é o meu personagem favorito dessa saga, volta aqui. Ele aparece pro Michael e vai contar toda a história dele pro Michael. E da história dele que tem a ver com o Lasher, né? Porque o Julian, ele fala que acima de tudo o Michael deve matar o Lasher. Ele não pode ter piedade, ele tem que matar o Lasher. Mas por que ele tem que matar? Aí ele vai contar tudo. Aí ele vai voltar lá no passado, na casa. O Julian, ele era um bruxo que... ele não foi o herdeiro do legado, porque ele era homem. Mas ele foi sim um dos principais bruxos da família Mayfair. Ele era muito poderoso mesmo. Inclusive ele tinha uma relação direta com o Lasher. Bem direta, se é que você me entende. Coisa que o Lasher fazia só com as mulheres dessa família. Mas aqui ele fazia também com o Julian. Então é muito, muito legal, gente. O livro, ele é um tabu. Continua sendo um tabu, infelizmente, nos dias de hoje, né? Então ele vai pegar assuntos sexuais bem assim, talvez desconfortáveis para algumas pessoas. Eu adoro, entendeu? Então para mim não foi uma polêmica, para mim eu só queria ler mais e mais. Apesar, gente, desse segundo livro não ter me prendido tanto quanto o primeiro. O primeiro fluiu assim de um jeito que, meu Deus, eu nem vi a hora passar. Esse aqui já foi um pouquinho extenso. Eu acho que eu não consegui me apegar muito ao Lasher. A história, enquanto ela estava assim em cima dele, eu me arrastava um pouquinho, porque eu não gostava muito dele. Então eu acho que esse livro, ele não fluiu tanto quanto o primeiro. É muito legal porque aqui a gente, através do Julian, do fantasma do Julian, e da Mona um pouquinho também, e principalmente da velha Evelyn Mayfair, a gente vai ter respostas de coisas que ficaram um pouquinho assim nebulosas do primeiro livro. Por exemplo, no primeiro livro a gente entende que tinha um armário dentro da casa, tinha um quartinho, digamos assim, que tinham vidros com cabeças humanas lá dentro, com fetos, com umas coisas esquisitas assim dentro de uns frascos, e ninguém explica muito bem o que é aquilo. É só mais uma coisa que as bruxas faziam ali no meio daquela casa. Aqui, através agora do fantasma do Julian, a gente vai entender o que eram aqueles frascos. Tem um quarto nessa casa que eles faziam praticamente uma... Gente, era uma magia preta, assim, dark, hardcore mesmo, sabe? Necromancia pura que eles praticavam ali. E o Julian vai contar tintim por tintim de como eram feitos esses rituais, de como eram feitos essas magias. Eu acho que era ele e a avó dele que faziam, ou era a mãe dele, alguma coisa assim. E é muito pesado, gente, mas é muito legal a história do Julian. Você conhece tudo, sabe? Das magias que eles faziam, do porquê eles faziam, da obsessão que alguns membros da família dele tinham, né? Principalmente algumas mulheres ali bem próximas a ele, que eram obcecadas com o Lasher. Então é muito legal, é maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, é isso assim, o final do livro... Ele é muito sinistro, muito bizarro. Eu gostei muito da Rowan no final do livro. A Rowan é muito submissa, ela não tem muito poder assim sobre as suas próprias ações até. Porque como eu falei, ela tá meio que em cativeiro, ela tá à mercê do Lasher. E ela ainda vai ficar um bom tempão desacordada no meio da história. Então assim, a Rowan, ela é quase um peso assim na história, sabe? Mas no final... Na última cena, ela faz um negócio que eu fiquei... Aí sim, vadia! É muito bom, muito, muito legal o que acontece no final do livro. Gente, então, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não falar muito as coisas principais ou as coisas que eu acho legal você descobrir sozinho. Através do primeiro e do segundo livro. Vou tentar fazer a mesma coisa quando eu for resenhar o terceiro. Que é o Taltos, tá, gente? Que é o livro que encerra, então, a trilogia Mayfair. Ai, não quero que acabe. Eu já tô lendo o Taltos, tô no comecinho, tá? Então provavelmente também vai ser o próximo vídeo do canal, vai ser a resenha do Taltos. E é isso, gente. Vou tentar não dar muito spoiler do final aqui do segundo, e não vou dar spoilers desse aqui para vocês poderem assistir os 3 vídeos sossegados, tranquilos, não vai estragar a experiência de leitura. O livro, ele tem, os livros no geral, tem muita história a ser contada. Então, assim, eu não contei nem 2% do que acontece, mas tem muita coisa, muitos detalhes que é legal você descobrir.
São livrões, tá? São livrões. Eu tô muito gamado nessa autora. Quero ler tudo dela. Já tô comprando, já tô compondo aqui a minha coleção da Anne Rice. Então a gente vai ter muito vídeo dela aqui no canal, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Ou não.